é impossível a gente deixar de lado a palestra inaugural, né, que abre esse Congresso da ONU, no dia de hoje, a Conferência das Nações Unidas, e a gente tem aqui, professor, a matéria, eu separei a primeira matéria que saiu da Oeste, mas saiu na Gazeta também, uma matéria excelente, falando sobre como o Lula, nesse discurso contaminadíssimo por falácias, por mentiras, por absurdos, assim, quem teve a oportunidade de pegar esse discurso escrito, ele tem, você coloca discurso Lula na ONU, você vai ver a profusão de falácias por frase. Né? É uma frase, uma mentira, uma frase, uma mentira. Em cada frase, né? Dentro de cada construção você tem mentiras que o Lula trouxe para nós aqui. E eu quero começar, eu fiz uma listinha no programa da Gazeta, professor, que é o bingo. É o bingo das palavras aqui que o Lula tocou para bater, para fazer o checklist do discurso completamente enviesado. Ele vai de crise climática para concentração de renda, ódio, desinformação, opressão, racismo, xenofobia, intolerância. Ele fala de feminicídio, ele fala de igualdade racial e de gênero, insegurança alimentar, LGBT, governança global, excluídos, neoliberalismo, precarização do trabalho. Ele usa a palavra liberdade, professor Marcelo Rocha Monteiro, uma única vez, sobre a necessidade de preservar a liberdade de imprensa. Eu queria... claro, né? É de um cinismo absoluto. Mas eu queria saber, você chegou a acompanhar o discurso, professor? Desculpe. Não tenho estômago para isso, mas já li as matérias sobre o discurso. Eu só ia te perguntar se essa parte que você mencionou por último, da defesa da liberdade de imprensa, será que foi escrita pelo Alexandre de Moraes? Né? Então, assim, é impressionante, né? Mas assim, não é surpreendente. Continua impressionando, mas não nos surpreende em nada. É a esquerda repetindo as suas velhas mentiras, não é? As suas contradições, o sujeito no mesmo discurso que fala sobre os perigos que a direita apresenta mundialmente para a democracia, ele não fala nada sobre o regime cubano, a não ser que Cuba é vítima, não é? do bloqueio americano, sem mencionar que uma das bandeiras da Revolução Comunista Cubana era justamente romper relações com os Estados Unidos. Né? Então, é curioso, né, que um regime que expropriou propriedades americanas em Cuba, né, e se colocou numa posição de franca hostilidade com relação aos Estados Unidos. Né? Só para lembrar que, em 1962, né, a União Soviética ia colocar uma bomba atômica, ia colocar mísseis nucleares, né, em Cuba. Isso gerou uma crise tamanha que muita gente achou que o mundo ia acabar, porque nós íamos ter a Terceira Guerra Mundial. Né? De Cuba para os Estados Unidos são 150, 180, não são nem 200 quilômetros. Né? E no auge da Guerra Fria, o governo soviético ia colocar em Cuba, que era basicamente digamos assim, uma colônia, né, da União Soviética, ia colocar mísseis apontados para os Estados Unidos. Né? Kennedy era o presidente americano, Khrushchev era o secretário-geral do Partido Comunista Soviético, e na última hora, realmente na última hora, o líder soviético teve o bom senso de recuar. Né? Então, há várias matérias dessa época, né, mostrando quão indignado Fidel Castro ficou com o recuo do governo soviético. Ele queria ver o circo pegar fogo. Né? Ele queria colocar os mísseis em Cuba, né, apontados para os Estados Unidos.
Então, é uma hostilidade, né? Não dá para pensar em hostilidade maior do que essa, né? Você usar o seu país como plataforma de lançamento de bomba atômica, eram mísseis nucleares, né? E então esse mesmo regime está muito chateado porque sofre, continua sofrendo bloqueio econômico dos Estados Unidos, né? Então, isso é uma falácia, né? A miséria do povo cubano não tem nada a ver com o bloqueio americano, né? Cuba pode negociar e negocia, né, com países de todo mundo. Eu estive em Cuba há 20 e poucos anos, fiquei em hotel espanhol, andei em ônibus de empresa brasileira, né, vi anúncio de empresa canadense. Então, eles podem negociar com o mundo todo. O problema é que eles não têm o que oferecer, né? A economia socialista de Cuba é o que é toda economia socialista, um fracasso. Então, eles não têm nada para oferecer, a não ser ditadura, censura, opressão, coisas que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva ignorou no seu discurso, né? Então, o sujeito faz um discurso em defesa da liberdade, menciona Cuba, mas não menciona Cuba como exemplo de ditadura, né? Menciona Cuba como vítima, né, do embargo econômico americano. É mais do mesmo. Eu acho interessante, professor, quando a gente analisou esse discurso, né, a maneira como ele usa, e ele sempre usou, e todos os esquerdistas ainda usam, como coluna vertebral do marxismo, aquele marxismo velho, não os neomarxistas, né? Não essa nova esquerda que é mais radical ainda, porque ela dividiu ainda mais substratos sociais, de homens contra mulheres, negros contra brancos, heterossexuais contra homossexuais e por aí vai. Mas a espinha dorsal é o discurso da desigualdade. É a maior, é a mais antiga, a mais empoeirada, porém a mais eficiente falácia disseminada em todas as salas de aula do ensino fundamental, né, da educação básica no Brasil, do ensino universitário, na imprensa, em todos os lugares, em todos os ambientes culturais que a gente frequenta. Essa é a mais disseminada falácia que a gente vê. E é interessante, né? Porque um livro do Thomas Sowell, mas você pode pegar qualquer livro, até ouso dizer, qualquer livro do Thomas Sowell. Pega, leia, você vai furar a bolha e você vai se envergonhar de ter pensado, de ter flertado com qualquer noção de temos que combater a desigualdade, temos que combater os mais ricos, temos que diminuir a concentração de riquezas. Quando a pessoa ela fura essa bolha, fica muito claro quais são os interesses que estão em jogo. O maior concentrador que existe de riqueza no mundo, isso não é exclusivo do Brasil, se chama Estado. Né? O Estado é o maior concentrador de riqueza que existe. E a desigualdade nunca deveria ser combatida. Da mesma forma que a diversidade nunca deveria ser defendida como uma finalidade em si. A desigualdade ela é íncita a nós, enquanto seres humanos, né? Então seremos desiguais sempre, a gente só quer um tratamento igual do Estado, que é exatamente o oposto do que defende essa esquerda identitária. Exatamente. E do mesmo modo, a diversidade ela é uma possível consequência, dependendo da forma como você enxerga a sua consequência, né? Em ambientes de estudo, em ambientes de manifestação, mas nunca deve ser um fim colimado em si, porque a diversidade ela não está também atrelada às características da natureza humana. Pega homens que asfaltam rua, lixeiros, pega a profissão de alto risco, todas as profissões de infraestrutura de uma cidade. Aí você pergunta, existe diversidade de gênero aí? Não. Existe diversidade... não, então vamos ter que colocar cotas. Aí você começa a categorizar e a defender aquilo que está só na sua cabeça. Você não está querendo projetar um mundo melhor para as pessoas. Você quer falar que você defende um mundo melhor e fazer o que for necessário para impor esse mundo melhor, parecendo um justiceiro social. Que no fim é a melhor definição que tem, né? Justiceiros sociais. Sim. Eu acho que o Jordan Peterson fala sobre uma experiência
realizada na Suécia, né, que tentou implantar cotas em todas as profissões, né? O Estado tentando fazer com que todas as profissões tivessem 50% de homens e 50% de mulheres, né? E o resultado foi o oposto. Quer dizer, as mulheres não queriam ocupar funções, exercer funções pelas quais elas naturalmente não se interessam, né? Atividades que exigem, por exemplo, uma força física maior, né? Manuseio de máquinas, né? Então, essa diferença que existe, né, entre homens e mulheres e que a esquerda tenta negar, né, é que vai explicar, por exemplo, por que você não vai encontrar 50% dos professores de crianças pequenas do sexo masculino. Né? Vai explicar também por que você vai encontrar remuneração muito mais alta para modelos do sexo feminino do que para modelos do sexo masculino. Né? Por que jogador de futebol do sexo masculino tem rendimentos maiores, né? Ganham mais os jogadores do que as jogadoras de futebol. Né? Então, você tem aí questões que a esquerda prefere ignorar. Né? Mercado, diferenças biológicas, uma série de questões que a esquerda quer fingir que não existe e quer sempre reduzir tudo à intervenção do Estado. Não, o Estado vai decretar que metade dos professores primários vão ser homem, metade vai ser mulher e acabou. Né? Metade dos operários da construção civil vai ser homem, metade vai ser mulher e acabou. E que o modelo top, modelo masculino top, aí vai ter que ganhar a mesma coisa que ganha a Gisele Bündchen, que não ganha, né? Ganha muito menos. E que a menina lá, que é craque da seleção feminina de futebol, vai ter que ganhar o mesmo que o Neymar, que também não vai acontecer. Então, essa insistência numa igualdade, né, que ignora... Achei legal você citar o Thomas Sowell, né, porque foi com ele que eu furei a bolha. Né? Eu que cresci numa família de esquerda, num ambiente de esquerda, fui de esquerda até os 30, quase 30 anos, né? E quando eu tive acesso ao Thomas Sowell, Marco Antônio, que a gente não tinha, né? O pessoal da minha geração, né? Você é mais novo, mas o pessoal da minha geração... Pois é, mas a gente não tinha acesso nenhum. Né? Eu conheci o Thomas Sowell graças à obra do Thomas Sowell, graças à internet. Né? Uhum. E eu falava inglês, eu falo inglês, isso, né, me ajudou muito também. Hoje você tem até obras dele traduzidas para o português, mas não tinha. Né? Você não tinha nem os livros aqui, nem a tradução para o português, nem os livros no original em inglês. Foi através da internet que eu conheci, que eu li o Basic Economics, eu li em inglês. Né? Maravilhoso. Eu não tinha nenhuma noção de economia, né? Era um bacharel em direito de origem esquerdista que achava o que você tinha que tirar dos ricos para tornar os pobres menos pobres. Né? O jogo de soma zero. Soma zero. Né? E o Thomas Sowell mostra de forma muito clara, muito didática, né? Essas questões econômicas. Né? Você pega o Intellectuals and Society, né? Que tem o Basic Economics já tem em português. Né? Eu comprei ele de presente para o meu filho. E o Intelectuais de Sociedade é um livro fantástico, né? Porque é muito abrangente, pega vários temas, pega essa questão aí da suposta igualdade que o Estado tenta forçar, né? De remuneração, mostra que quando você fala que mulheres ganham menos do que homens, né? Você não está comparando, você está comparando laranja com banana, você está comparando que pessoas que não trabalham o mesmo tempo, a mesma carga horária, as mulheres tiram licença, né? De maternidade, licença, enfim, uma série de questões que, se forem examinadas a sério, né? Você vai ver assim, quem conhece uma empresa pública ou privada que, pela mesma função, pelo mesmo cargo, remunere diferentemente homem e mulher? Eu não conheço nenhuma. Mas eu sou do Ministério engraçado. Público. O Ministério Público não tem isso. Na empresa privada, nenhuma não tem isso. Né? E é engraçado você falar isso, porque até pessoas próximas de nós, às vezes, aconteceu com uns familiares meus, num jantar recentemente,
ao lado dos amigos, dos casais, veio a questão do machismo, do feminismo e tal, e essa discussão toda, e ao ponto que uma senhora virou e falou: você não sabe o que é sentar numa mesa cheia de homens em volta de você. Daí você tem várias maneiras de você lidar com essa afirmação. Fala, ok, qualquer ambiente predominantemente masculino já é um ambiente de alta competitividade, principalmente no mercado de trabalho. E o Jordan Peterson explica muito bem isso, e vários outros autores falam também a respeito disso. O homem, ele é um ser extremamente competitivo e ele busca, né, esse espaço, e ele vai lutar com outros homens por um espaço corporativo cada vez maior nessa escada evolucionária ou de promoção. Beleza. Só que vem a carta, que nem você tem o que os americanos chamam de black cards, né, que é a carta do negro, quando ele coloca para falar: cheguei aqui e eu vou usar a carta racial, né? Vou usar essa carta racial, contra ela não tem nada o que você fazer. Veio a carta do, né, sou mulher, e você não sabe o que é estar numa mesa cheia de homens e ganhar 30% a menos do que os meus pares. Só que essa pessoa, ela não sabe quanto ganham os pares dela. Ela só está repercutindo um discurso que está preso no imaginário dela, nessa memória, que nunca foi debatido, porque traz para ela essa zona de conforto, traz para ela um argumento super trunfo, o argumento sempre invencível, o argumento que pode ser sempre utilizado e que a outra pessoa, se não conhece Thomas Sowell, se não leu Thomas Sowell, se não leu outros autores conservadores ou liberais que já trabalharam esse tema, a pessoa ela se diminui e fala: opa, peraí, eu não tenho como contra-argumentar isso daí, eu não tenho como bater nesse ponto. E no fundo ela não está alegando nada, né? Ela está falando só uma coisa que ela ouviu, que ela nunca refletiu direito ou estudou a respeito do assunto. Mas eu acho muito rico bater nesses pontos, porque todos os temas que eu li aqui para você, professor, são temas sequestrados pela esquerda: o alarmismo climático, a redistribuição de riqueza, né? Então é o combate aos mais ricos, é o famoso jogo de soma zero. O discurso de ódio é muito utilizado pelos comunistas. Esses aqui são os contra-revolucionários, eles não querem a igualdade social. Antes era igualdade social, agora já transmutou em igualdade racial e de gênero, esse neomarxismo tosco aí. Só que, de novo, tudo isso para tirar a liberdade do cidadão e aumentar o espaço do Estado na nossa vida. E aí tem até um trecho que ele fala, eu não quero ficar muito tempo também no discurso dele, mas ele fala o seguinte, em meio aos seus escombros surgem aventureiros... eu vou ler quais são os escombros, né? O neoliberalismo agravou a desigualdade econômica e política que hoje assola as democracias. Então, vale frisar que não existe neoliberalismo. É uma invenção da esquerda isso daqui. Existe liberalismo. Ponto. Seu legado é uma massa de deserdados e excluídos. Poxa, tem artigo do Roberto Campos de 2001 falando sobre como a esquerda usa a palavra excluído de maneira totalmente manipulativa. Você precisa de uma ação efetiva para excluir alguém. Não existem simplesmente excluídos ou oprimidos sem uma ação concreta para você excluir alguém de algum lugar. Então, já tem essa questão semântica e também de contexto. Aí vem ele: em meio aos seus escombros surgem aventureiros de extrema direita que negam a política e vendem soluções tão fáceis quanto equivocadas. Ele está falando dos outsiders, né? Trump lá nos Estados Unidos, o Milei agora na Argentina, o próprio Bolsonaro aqui no Brasil. Ele chama de aventureiro que nega a política, mas na verdade são os caras que olham para o sistema e falam: cara, o sistema é inteirinho podre, esse sistema está podre por dentro. E ele termina falando: muitos sucumbiram à tentação de substituir o neoliberalismo falido por um nacionalismo primitivo, conservador e autoritário. Quem escreveu o discurso, né, pensando como esquerdista, ele está muito bem escrito nesse quesito, porque ele usa conservador
que nem o Paulo Maluf usava a palavra petista como adjetivo negativo. Ele falava, ele chamava a Marta, você é uma petista, sabe, com aquela cara, aquele ar de reprovação, você é uma petista, aquele ar de nojo, e ele está fazendo isso aqui. Né? Ele colocou o conservador entre nacionalismo primitivo e autoritário. Aí eu queria saber o que você acha dessa expressão que ele usa. Você se considera um nacionalista primitivo? Não, eu considero o Lula um esquerdista bastante primitivo, esperto, porém bastante primitivo. Eu fico imaginando, Marco Antônio, foi a Assembleia Geral da ONU, né, que o Brasil tradicionalmente abre, possivelmente por causa do Oswaldo Aranha e tal, mas os líderes ou os representantes dos outros países, né, fora da América Latina, eu fico imaginando, né, um representante, sei lá, do Reino Unido, da Espanha, do Canadá, de outros lugares. Mas vem cá, escuta aqui, esse cidadão aí, ele já olhou em volta do país dele, né? Quer dizer, ele está falando dos escombros deixados pelo neoliberalismo, né? Ele já olhou para o vizinho do norte, né? Para a Venezuela, né? Já olhou para o vizinho do sul, né? Para a Argentina, né? Já viu o que os políticos que se opõem radicalmente ao liberalismo, né? Como acontece com o atual governo argentino, como acontece com a ditadura venezuelana, né? Como acontece em Cuba, né? Que é o oposto do liberalismo, né? E esses escombros aí, né? Porque esses países estão em escombros. A Argentina, dá até uma tristeza, né, falar isso, né? Mas a Argentina está arruinada pelo governo Kirchner / Fernandes, né? Ou Fernandes / Kirchner, não sei qual seria a ordem correta aí, mas o fato é que acabaram com o país, né? Provavelmente não vão fazer o sucessor. A Venezuela, além de economicamente arruinada, do povo, metade da população catando lixo, procurando comida no lixo, a Venezuela, além disso, é hoje uma ditadura, não é narrativa, não. É claramente uma ditadura, onde os opositores são perseguidos, onde a imprensa é censurada, né? É um regime autoritário. E Cuba dispensa comentários, né? Cuba é pior do que regime autoritário. Cuba é um regime totalitário, né? Que arruinou o país, né? Um regime socialista que arruinou o país, né? Eu cresci... Isso foi outra coisa que eu também só aprendi depois de mais velho, né? Eu cresci com o discurso de que Cuba... Não, tudo bem, né? Os esquerdistas da minha família diziam, eu até admito que não é uma democracia, né? Mas salvou a economia, melhorou a vida do... Tudo depois de burro velho, eu fui aprendendo, é tudo balela, né? Que o padrão de vida do povo cubano era bastante razoável antes de 59, né? E a Havana tinha mais aparelhos de televisão por habitante do que Nova York, né? Que o agricultor cubano, o trabalhador rural cubano, tinha uma renda maior, né, do que o trabalhador rural francês nos anos 50. Então, eles arruinaram o país, arruinaram a economia, implantaram uma ditadura, e o Lula está ali falando de como, aspas, neoliberalismo foi nefasto, né, para tantos países, né? Mais uma vez, né, uma enxurrada de mentiras, né? É isso. Para você ter acesso ao conteúdo integral do Fio Diário, é fundamental que você assine agora a plataforma e aproveite as condições que a gente tem promocionais para você ter todos os acessos aos programas. Adrilho sobre tudo, Marco Antônio em Direita, Além do Ponto G, entrevistas com personalidades nacionais e internacionais, óbvio, Show da Manhã e várias outras atrações do Fio Diário.